Fala, minha gente, tudo bem? Boa noite para todos, bom dia para você que está acordando também, está acompanhando o vídeo aqui no canal. É o seguinte, uma das coisas que eu ouvi bastante, né, do torcedor do Flamengo, fala, não, ganharam o Fortaleza e depois secaram o São Paulo contra o Fluminense. A pergunta que eu faço é, vale a pena secar quando o rendimento do seu time não é legal? Então vamos lá aos fatos, né? O São Paulo ganhou do Fluminense por 2-1, sofreu um gol do Fred, né, um gol de empate ali no segundo tempo, vencia por 1-0 com o gol do Brenner logo no início do jogo, foi bem absoluto no primeiro tempo até, tomou esse gol e foi um time que jogou como campeão, né? Saindo de uma circunstância adversa para fazer mais um gol com o Brenner, artilheiro do ano, aliás, méritos para o Fernando Diniz, que investiu no Brenner, quando o Pablo já não apresentava um bom futebol, é dele a decisão de colocar o Brenner em campo, e o centroavante está saindo muito bem na equipe do São Paulo. Ele poderia ter poupado vários jogadores, preferiu não fazer isso, apenas o Juanfran, e saiu do Maracanã vencedor, né? Correu algum perigo ali no final do jogo, com o Caio Paulista, numa oportunidade, mas saiu vencedor do Maracanã, jogando, repito aqui, com autoridade, né? Futebol consistente. Você fala assim, pô, dá para confiar no time, né? É diferente do que aconteceu com o Flamengo diante do Fortaleza, né? Por partes, eu quero fazer uma análise sobre isso. Primeiro, assim, quando o seu time não tem o resultado e joga pra caramba, você fala, rapaz, e aí a gente pode falar de N jogos em que isso aconteceu. A final do Campeonato Mundial é uma delas, contra o Liverpool, né? A derrota por 1-0. Você fala, pô, dava pra ter pensado em coisa maior, sim. Mas quando o seu time não joga nada, e aí você fica trabalhando para secar os outros, né? Falar, vou perder meu tempo, entre aspas, aqui, secando o outro adversário, aí, né, convenhamos, qual é a graça disso, né? Porque me lembra muito o que aconteceu com o Palmeiras no ano passado, né? O Palmeiras vencia seus jogos ali na Bacia das Almas, empatava, e aí depois secava o Flamengo, e aí a diretoria do Palmeiras fazia pressão contra a arbitragem, né? Um negócio que não levava a nada, tamanho desempenho do Flamengo era superior em relação ao do Palmeiras, né? Principalmente naquela fase, nos últimos 3 meses do Campeonato Brasileiro, sob o comando do Mano Menezes. O que acontece no Campeonato Brasileiro hoje nem é uma diferença tão grande assim de rendimento, né? Mas assim, um time que jogou contra o Fortaleza finalizou apenas 2 vezes contra a meta do Felipe Alves, as 2 no segundo tempo. O Felipe Alves só fez 2 defesas, gente, no jogo inteiro. Uma num chute do Bruno Henrique, fraquinho, ali aos 14 minutos do segundo tempo, e outra naquela bela defesa que ele faz, estilo Neuer, né? Diante do Pedro. E mais nada. Assim, foi um time que teve mais de 60% da posse de bola contra o Fortaleza e achar que o Fortaleza ia sair de peito aberto para enfrentar o Flamengo. O Fortaleza tinha vencido um jogo dos últimos 11, ou seja, um desempenho ridículo. E jogou ali pro gasto contra o Flamengo, né? Jogou como o Goiás jogou no Maracanã, naquela vitória dramática do Flamengo por 2-1. Jogou como o Sport jogou no Maracanã, naquela vitória do Flamengo por 3-0. Mas há uma grande diferença no meio disso tudo. Ai, Bernardo, o Flamengo ganhou do Goiás na Bacia das Almas por 2-1, poderia ter acontecido o mesmo com o Fortaleza, ou até aconteceu no ano passado no Campeonato Brasileiro, diante do mesmo Fortaleza, no mesmo Castelão que o Flamengo venceu ali na Bacia das Almas. Sim, gente, mas o que impressiona mais é a falta de criação de chances. No jogo contra o Goiás, no Maracanã, o Flamengo finalizou 31 vezes contra o gol do Tadeu. É recorde no Campeonato Brasileiro ao lado do jogo do São Paulo contra o Botafogo, no Morumbi, goleada do São Paulo sobre o Botafogo no Morumbi. O Tadeu fez uma série de milagres naquela partida. O Felipe Alves fez um, né, nesse jogo contra o Flamengo. Quanto você mais finaliza, é óbvio que a chance de você ganhar o jogo é muito maior. Incomoda a falta de criatividade do Flamengo ofensivamente. O Rogério Ceni até deu uma declaração depois, falou, não, eu armei esse time para jogar assim contra Palmeiras, Internacional, Flamengo. Sim, se você amou, você sabe o ponto fraco desse time. Isso não tem justificativa nenhuma, isso é um discurso sem pé nem cabeça. Então, assim, o que me incomoda é a falta de criação ofensiva do time do Flamengo. Com o Domi havia um determinado número de finalizações. Quando o Domi falou aquele negócio de 5-4, preferia ganhar de 5-4 que de 1-0, ele está falando a verdade. Ele entregou justamente aquilo que ele prometeu. Um time que finalizava pra caramba, perdia gol pra caramba e tomava gol pra caramba também. Mas criava oportunidades, tá?
O que me incomoda é a queda de rendimento com o tempo para se trabalhar. Eu estava conversando com um grande amigo meu, São Paulino, aliás, ali pelo WhatsApp, trocando mensagens, ele falou, cara, você não é o tipo desse cara que resultadista, que pede cabeça de técnico. Eu não sou mesmo. Acho que a coerência tem de estar acima de tudo, né? Senão, simplesmente eu falaria aqui como um torcedor do time A, B ou C. Não, é preciso ter discernimento para fazer uma análise coerente sobre um time muito bom, um time ruim, um time que rende abaixo do esperado. Mas esse time do Flamengo, eu venho observando que ele perde rendimento à medida que tem mais tempo para se trabalhar. O Jorge Jesus não teve o tempo que o Rogério Ceni tem para trabalhar. Ele teve ali no início, né? Ele assumiu no dia 20 de junho, o Flamengo jogou depois da final da Copa América contra o Atlético Paranaense. Foi um time que foi ganhando corpo à medida que o tempo ia passando, as competições até se encavalando, né? Agora não, o Rogério Ceni tem um bom tempo para trabalhar. Sob a batuta do Rogério Ceni, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Aquilo que tanto se temia com o Domi, né? Vamos demitir o Domi, acabar com a era Domi logo para ganhar tempo aqui e tentar uma recuperação na Libertadores. Até do ponto de vista lógico, compreensível, não aceitável, a eliminação na Copa do Brasil. Bom, o cara assumiu um dia antes, né? Foi apresentado um dia antes do jogo contra o São Paulo no Maracanã e o time fez um primeiro tempo muito bom. Agora, algumas decisões que vão sendo tomadas vão apontando para contradições. Uma delas, a escalação até hoje para mim incompreensível do René na lateral direita no jogo contra o Racing na Argentina. Ele perdeu por 29 vezes a posse de bola naquela partida, 29 vezes. É um número altíssimo. No jogo deste sábado contra o Fortaleza, o René errou 11 passes. Qual o sentido? Ele já sabe do que o René não é capaz de produzir. Ele insistiu com o Gustavo Henrique, com o Léo Pereira e agora colocou o Natan. Tá. Ele vai precisar insistir muito mais com o René para chegar à conclusão de que não é um jogador ideal para o time. Eu não estou falando aqui que o Ramon é a salvação da lavoura, não seria justo da minha parte com o garoto, né? Mas já foi muito observado. E as atuações são ruins, né? Fazia sentido colocar o João Lucas em detrimento ao Mateuzinho, não que o Mateuzinho seja um Leandro, Jorginho, nada disso. Mas não era mais coerente, já que o João Lucas não jogava desde a partida contra o Palmeiras, o empate por 1-1 no Allianz Parque. Então são atitudes que eu não vou compreendendo, né? Eu sempre falei por aqui que o bom técnico é aquele que faz o jogador render o melhor de si. E eu vou vendo com o Rogério os jogadores que são comprovadamente excelentes, especialmente no nível do futebol brasileiro, renderem menos com mais tempo para treinar com o Rogério Ceni, como são os casos de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Então tem coisa acontecendo que não é legal. Ele falou sobre o fato de o Everton Ribeiro estar jogando muito isolado pelo lado direito. Tá, já constatou. Não, mas o Gerson sai mais... Tá, então amigo, resolva, né? A explicação dos problemas é diferente de apontar soluções para os problemas. A identificação, o diagnóstico pode ser feito por mim, pode ser feito por você e vai ser feita pelo Rogério naturalmente. Agora, a resolução de problemas é muito mais complicada. E eu acho que o torcedor não quer o diagnóstico, porque ele vê, né, explicitamente o problema à medida que os jogos vão sendo disputados, ele assiste aos jogos. Ele quer a resolução dos problemas. E isso não vem acontecido. Por isso eu repito a pergunta, vale a pena secar? É interessante secar quando o time está jogando tão mal e o outro está jogando melhor? E, beleza, poderia ter empatado com o Fluminense? Poderia, mas o que isso ia representar para a próxima rodada? Então fica aqui a reflexão. Valeu, muito obrigado, um abraço.